O intuito da nossa reunião é fazer a instalação do aplicativo ClassNet multiplataforma no Chromebook. E esse aplicativo, essa instalação vai ser feita através de um atalho no próprio Google Chrome. Para quê? Por quê, né? Porque se fosse um aplicativo para tablet, a gente instalaria o aplicativo mesmo. No Windows também é um aplicativo. Mas no Chromebook ainda a gente utiliza a parte do navegador. Ele é um acesso online, tá? A gente consegue fazer também, se caso precise, uma intranet, onde a gente tem um servidorzinho central, sem acesso à internet, e os Chromebooks vão fazendo o acesso nessa máquina local, né? Localmente ali, sem precisar acessar a nuvem. Mas não é o caso nosso por enquanto, né? Por enquanto ainda não é o nosso caso. Vamos trabalhar com ele direto acessando a nuvem. E para isso, nós vamos precisar, Fagner, que no dia que você for fazer a instalação no laboratório que a gente vai aplicar esse piloto, ele já está todo preparado na nuvem, tá? Na nuvem já tem a aula, o, a instituição já está criada, que depois nós vamos acessar aqui hoje, na hora que a gente fizer a implantação do sistema, e você vai ver que ela é bem simples. Então, na hora que a gente for para o laboratório, a gente vai fazer o que a gente chama de teste de carga. O que seria esse teste de carga? Pegar pelo menos uma meia dúzia de Chromebooks, fazer o acesso com eles simultâneo a uma prova pequena, tá? Uma prova de 5 questões, e esse acesso simultâneo para ver se não tem problema com a internet, se a internet não cai, se a internet não trava, porque isso iria limitar, né, o sucesso da aplicação, né? Um questionamento. A parte de internet de vocês aí, como é? Não estamos te ouvindo. Ah, eu tinha mutado. É uma questão complicada, a questão da internet, porque assim a gente estava com um provedor, esse provedor sempre que acaba o contrato ele vem com uma nova proposta, ele veio com outra proposta, ele até disse que ia nas escolas dar uma acelerada na internet, mas a gente ainda está principalmente na escola onde vai acontecer o piloto, que é a escola de Cucaú. A internet ela deixa um pouco a desejar, sabe? Mas assim, quando a gente for fazer o teste, que vão ser com 5 computadores, a gente pode ver como é que vai ficar a situação, porque, por exemplo, na escola, se eu não me engano, tem 3 pontos de acesso grandes, sabe? Que geralmente, quando vão ter uma aula assim com Chromebook, eles conectam os Chromebooks nesse ponto de acesso. Agora, nessa escola em particular, eu vou até, quando a gente for fazer esse experimento, eu tenho que ir lá dar uma olhada, porque quando a gente estava ativando os Chromebooks, eu dei a sugestão de cada Chromebook ser ativado com uma conta e criar uma conta para cada Chromebook. Uma Por conta quê? de internet? Não, uma conta de Gmail. Ah, Gmail, sim. Gmail. Porque assim, é, com vocês não, mas em alguns outros momentos a gente teve alguns questionários com forms. Aí, como cada Chromebook tinha uma conta, ficaria melhor para a gente fazer a avaliação, porque saberia que cada uma a resposta foi de um aluno, tá entendendo? Que utilizou uma conta daquele Chromebook. Agora, lá nessa escola, não fizeram assim. Eu acho que eles fizeram uma conta só para todos. Mas eu acho que na questão de vocês não vai se aplicar, já que é tudo remoto, Não, não nosso não é? tem problema. Não tem problema, Nosso, já na que é verdade, não remoto. tem problema, porque a gente vai saber o que cada um fez, porque cada aluno entra com o seu usuário. Então, não interessa se eles vão acessar, inclusive, do mesmo computador, por exemplo. Ah, entendi, ótimo. Então, Ele vai entrar nesse aspecto é melhor ainda. que eu vou precisar que vocês me passem completo, né, alguns dados dos alunos, né, um código, que é o código de acesso dele, nome completo, a série e o nome da escola para a gente poder criar isso na nuvem. Vou só fazer umas anotações aqui. Tá? Eu posso passar isso depois para você também. Inclusive, eu vou mandar uma Certo. planilha no formato Excel para como eu preciso dos dados.
né? Uhum, Lógico, se você não tiver ela em formato Excel, se você tiver até um PDF, para mim já serve, tô entendendo. tá? Aí eu preciso disso para a gente poder fazer a inserção dos alunos na plataforma. E com essa inserção de alunos na plataforma, a gente conseguiria dar o procedimento, né? Fazer todo o processo ali da aplicação desse piloto. Vai ser, na escola vai ser quantas turmas? Ou é uma turma só Olha, no quinto ano? hoje eu fui falar com o secretário, com o Marquinhos, rapidamente sobre a questão dessa prova. Falei que ia entrar em reunião com vocês, inclusive, que ia ter que me ocupar agora à tarde. E perguntei como é que seria. Eles me falaram quais seriam as turmas, mas não me disseram o quantitativo. Me disse que seriam os quintos anos, se eu não me engano, Isso, porque são eu os não quintos anotei, anos. não. Foi os quintos anos. É porque foi um momento bem rápido. Ele também estava em reunião, eu não pude falar muito com ele no momento, mas se eu não me engano, foram os quintos anos. Então, Ô, Fagner, assim, oi, quem me passou também, Marquinhos me passou também, com o Wilson também, que vai ser no quinto ano, na escola Maria José Monteiro. Maria Vai José ser no, Monteiro, né? zona rural de Rio É, Formoso. é a Gilvanete, né? A gestora A escolar, né? gestora Giovanete, sim. Certo. Ele me passou aqui, se, eu só vou confirmar com ele, se vou confirmar no caso com o Marquinhos e com o Reginaldo depois, Reginaldo, se esses são os dados, se tu precisa de alguma coisa. E eu mando pra tu. Pronto. Aí, Rui, aproveita quando vocês confirmarem tudo direitinho, pode me mandar esses dados também para eu ficar ciente, porque eu não tive acesso ainda não, tá bom? Tá bom, beleza, eu te mando também. É, Beleza. foi falando isso agora que eu me lembrei, né? Eu tenho uma planilha aqui também. Inclusive, eu tenho. Não sei se também são esses dados. De repente, eu até estou falando besteira que eu já devo até ter. É como eu estou atendendo só umas 40 escolas hoje, então a cabeça não tá funcionando muito bem, não. Não, eu já tenho sim, o quinto C, pelo que eu entendi. Não é isso? Deixa eu só. Eu vou aqui, inclusive, compartilhar minha tela para vocês darem uma olhada. Estão vendo a minha tela? Pronto, agora tá. Eu tô vendo. Nós temos aqui o quinto ano C, né? São 34 alunos. 34 alunos. 35. Não, 34, porque tem Ah, um. é 34, é 34, 34. Tá? Aí eu assinalei alguns aqui em vermelho, porque nós temos os códigos aqui que nos foram passados. Mas, por exemplo, esse aqui tem um número a mais, esse tem número a menos, número a menos, número a mais, número a mais, número a mais. Aí eu teria que verificar esses alunos se isso está correto ou o que que acontece, né, para ter esses números aí diferenciados. Rapaz, eu tô achando que essa escola é de Barreiros, eu acho. Maria José Vicente. Porque eu acho que a de Rio Formoso é. Não, quer dizer, a de Maria Formoso José Monteiro. é Ah, Monteiro, então pode exatamente. ser. Isso. A de Aí, Barreiros é Maria José Vicente mesmo. Não, pronto, então essa é é de isso aí. Barreiros. Não, essa é de De Barreiros. Barreiros. Então Barreiros, esquece. no caso. Então eu não tenho mesmo. Pronto, eu vou. Eu acho que eu tô com ela aqui. E, no caso, eu tô com ela aqui, mas não sei se esse é o formato que tu quer desse no caso, com os dados em si. Eu só vou confirmar contigo mais tarde, se Reginaldo. Qualquer coisa eu mando para tu direto, Se você tá bom? tiver o nome, o código, a série e o nome da escola, para mim já tá bom. O resto eu Pronto, formato peraí. aqui. Vou mandar para tu agora, então. Peraí. E o restante eu faço a formatação aqui. Pronto, eu mandei para tu no WhatsApp. Vou ver se dá uma Beleza. olhadinha. Que essa é a relação que me passaram, né? Que Marquinhos me passou. Maria José Monteiro. Então vai ser Maria José Monteiro. Eu nem falei, tudo bom, Bruno? Boa tarde, meu amigo. Nem falei que. Aí o Bruno já Nem... entrou aí. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Ô, Bruno, só deixando tu apar um pouco que tu perdeu o começo. Certo. O começo, no caso, o primeiro piloto vai ser feito em Rio Formoso, como a gente foi combinado, certo? E a gente está disponibilizando aqui, no caso, um gabinetezinho com tablet para levar também para
Barreiros para fazer o piloto aí também, tá certo? A gente só iniciou logo agora, no caso, em Rio Formoso primeiro, porque ele já possui o Chromebooks, entendesse? Mas se preocupe não que vai ser feito também uma semana de diferença no máximo, uma semana, 2 semanas de diferença no máximo. Reginaldo, Opa, caiu aqui, rapaz. mas agora eu tô escutando agora. Não, caiu aqui, agora tá beleza. Voltou. Mas eu acho que. Olha lá. Não faz isso não, Voltou? Pronto. Ainda a time cortou. Voltamos, Tá. Reginaldo. Pronto, Pronto, bem-vindo de pronto. volta. Pronto, eu mudei até a internet aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. A minha outra internet tá intermitente aqui. Bem, continuamos então. Então tá aqui a relação, aqui no fundo, de Rio Formoso. Então tem o ID, quinto ano A, quinto ano B. Ah, beleza. Beleza, Beleza? então Precisa vão mais alguma ser coisa? 26 alunos. Não, isso aqui para mim já é suficiente. Tá bom. Escola Municipal Maria José Monteiro, a gestora, tá ótimo. Então isso aqui já é exatamente o que eu preciso. Tá certo. Tá ótimo, é isso aí mesmo. Bem, então a planilha que você mandou aqui, tá vendo? A planilha não, o arquivo, né? Consegue ver? Então É são esse mesmo. 46 alunos. 46 alunos, 23 do quinto A e 23 do quinto B. É, esse mesmo. Tá ótimo. Uma pergunta, Fagner. Oi. Quantos Chromebooks? Ah, não, é um Chromebook para cada aluno, não é isso? A gente pode fazer o seguinte, já que você disse que o mesmo aluno, o mesmo Chromebook pode ser usado para duas turmas, ficaria até mais simples, principalmente na instalação. A gente instalaria em 23 ou assim, em 30, para deixar uma margem de Chromebooks que pudessem dar algum problema no momento, tá Sim, sim. entendendo? Porque Deixaria instalados e esses outros alunos da próxima turma que fosse fazer a prova, faria assim que esses terminassem, tá entendendo? Assim, é a minha opinião do que poderia ser feito. Mas se vocês quiserem também, pode ser feito em 46 Chromebooks. Só que, assim, principalmente pensando na internet, acho que 23 ficaria ok. não, a, a, a maneira de trabalhar é vocês que decidem. Eu acho que ficaria melhor assim, sabe? Se você já está falando que a internet pode ter algum problema aí, então melhor não arriscar, né? É, Vamos usar aí o básico aí, tá ótimo. Melhor a gente deixar ela sobrando internet do que dando problema. é verdade. Mas tranquilo. Você tá com o Chromebook aí? Acho que ele desligou. Ah, desligou não. Tá aqui. Tá ótimo. Bem, o que que a gente faz no Chromebook? A instalação ou a implantação do sistema é muito simples. Não tem segredo. No caso, como você já é da área, vai ser mamão com açúcar, um pé nas costas para fazer. Primeiro você vai abrir aí o seu navegador, né? O Chrome, Google Pronto. Chrome.
Uma vez tendo aberto ele, você pode criar atalhos dentro dele, né? Uhum. O Google Chrome, ele permite que você crie atalhos Para as através. páginas. Isso, para páginas. E esses atalhos é o que a gente vai precisar para colocar o ClassNet multiplataforma aí. É através desse atalho Certo. que a gente vai gerenciar. Então, se você observar, tem aqui uma opçãozinha escrito adicionar atalho. Tudo bem? Deixa eu abrir a nova guia aqui. Adicionar atalho. Ok. Isso, nova guia. Tem sempre que ser uma nova guia. Se for uma guia que já está com uma página aberta, ele não vai te mostrar isso aqui. Aí Uhum. você clicando no adicionar atalho, você vai colocar um nome para ele. Então vai ser ClassNet. ClassNet. Certo. Depois a URL, que é https dois pontos barra barra Uau. Deixa eu dar um Google. Tá, classnet multi.class.com.br classnetmulti.class.com.br Ok. e conclui. Concluído, ele vai ficar aqui para você. Certo? Certo. Você vai dar um clique. Ele vai abrir para nós aqui uma janelinha, né? Onde deve aparecer assim para você. Tudo bem? Ok. Conseguiu abrir no seu? Abriu. Certo. Aí já está instalado. Isso aí já é a instalação. Agora é o acesso que precisa. Então, como a gente vai acessar? Clicando aqui nessa portinha, ele vai abrir uma aba aqui. Onde, eu não sei se o seu tem alguma instituição escrito aí no seu. Caltech Informática. Caltech Informática. Está igualzinho o meu aqui, ó. Caltech É. Informática. Vamos clicar aqui na lupinha e vamos procurar Rio, de Rio Formoso. E clica na lupinha para procurar. Deve aparecer Formoso, Rio Formoso. Deu No certo? caso, é um link feito do Google Forms, não tem instalação de nenhum aplicativo, não, é? Não, não Não tem, é Forms, né? não tem Google Forms aí. Não, não estou dizendo que é o Google Forms, mas é como se fosse só o link de acesso. Sim. Isso, isso. É porque, na verdade, ele vai acessar na Amazon o nosso aplicativo. Certo. Então, vamos clicar no Formoso. Ele vai aparecer aqui. Aqui nós temos a instituição Rio Formoso, onde vem o usuário. E esse usuário são alunos. Aqui, no caso, são alunos. Certo? Certo. O que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui o gerenciador. Desculpe. Que é o Visual ClassNet para Windows. Isso aí depois eu vou mostrar para você, Fagner, que vai ser interessante você ter também o Visual ClassNet para você poder gerenciar o que eu vou fazer agora aqui, ó. Olha Uhum. só. No meu já está aqui em uma janelinha, onde eu estou acessando Junqueiro, tá? E eu vou Uhum. procurar aqui a instituição de Rio Formoso. Vou procurar aqui Rio Formoso, da mesma forma, né? Deixa eu só fechar aqui só para a gente ver. Aqui, clicando na lupinha, escrevo aqui, palavrinha Rio, e já encontro o Rio Formoso. Clicando nele, eu vou ter que acessar o usuário. Esse usuário, nesse caso aqui, esse aplicativo aqui, é do professor, tá? É o usuário do professor. O usuário padrão que eu tenho nele é super com a senha 13, o número 13, tá? 13. Uhum. Super 13, dou um OK.
ele vai abrir aqui para mim a plataforma de gerenciamento. Esse é o LMS. É nele que nós temos aqui, por exemplo, dos projetos. Vou ver alterando projetos, que nós temos dentro da instituição Rio Formoso. Somente da instituição. Nós temos a prova 5 e o prova ANA 5.1. Então, nós temos essas duas provinhas aqui. E nós temos aqui também, na tabelas, aluno. É aqui que eu vou cadastrar aqueles 46 alunos. Então, aqui em Entendi. aluno, eu posso pesquisar aqui. Ele vai mostrar todos os alunos que eu tenho. Aqui tem o do Maria Vicente, né? Aí, no caso, esses aí são de Barreiros, eles estão em Rio Formoso. Isso, mas isso aqui eu vou apagar todos. Tá ok. Não, Eu vou mas apagar só para a gente entender que, no caso aí, estariam os de Rio Formoso, né, Reginaldo? isso, ó, que inclusive, deixa eu só para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui que eu vou tirar. Aqui não. Pronto. Foi só um teste que eu fiz. Eu confundi aquela planilha como se fosse a de Rio Formoso, mas Formoso. não era. Então, Uhum, já não tem mais. certo. Tudo bem, ó? Aqui só tem um aluno, que é o Reginaldo. E aqui eu vou criar um aluno para você, né? Ou melhor, eu vou criar um aluno aqui, Wagner. um Fagner, para você mesmo, então. Depois você vai fazer o outro para você fazer os testes lá nos laboratórios, tá? Aí Uhum, eu quero que você faça 6 usuários, tá bom? uhum. Então eu vou criar um aqui, que vai ser o Fagner. Observe que o código eu sempre uso letra minúscula, tá bom? Código sempre letra minúscula. E o nome, Fagner. Fagner do quê? Matos, Matos. com dois T's. Isso. Fagner Matos, né? Uma senha. Eu vou usar o padrão que a gente usa sempre, que facilita para a gente não ter problema de esquecer, porque o que importa é o código. A senha pode ser qualquer uma. Tá 13, certo. tá bom? Uhum, Isso aqui não tem nada a ver com política, não, tá bom? sem Só problema. tem gente que já pensa, não, 13 porque vocês são petistas. Não, não tem nada a ver. Ah, Não vou colocar para você nem série, nem classe, nem grupo. O grupo aqui é o nome da escola, tá? Eu não vou colocar. Vou deixar você assim solto. Por quê? Porque na hora de tirar os relatórios dos alunos, se você tiver em um grupo, você atrapalha a nota. Vou salvar. Olha só, agora eu já tenho o Reginaldo e o Fagner. Tudo bem? O que eu uhum. vou fazer? Nesses alunos, eu vou vir aqui, ó, em projeto, atribuir por projeto. Vou pesquisar aqui no tamborzinho a prova que eu quero atribuir. No caso, eu vou atribuir a prova 5, avaliação diagnóstica. Vou clicar nela. Vou procurar os alunos. Eu posso procurar aqui digitando. Ele vai mostrar para mim só aquele aluno. Ou posso procurar todos. Ou posso buscar por série, por classe, por grupo. Entendi. Tudo bem? No caso, eu vou atribuir aqui, ó, para os dois, para o Fagner e para o Reginaldo, a prova 5. E vou salvar. Essa atribuição aqui, ele vai falar aqui que é o responsável, ou seja, o professor que está controlando. A data limite, geralmente a data limite é até o último dia do ano, tá? Geralmente a Uhum. data limite é o último dia do ano que a gente deixa aqui. A gente não muda isso aqui. Geralmente não muda. E Pronto. fiquem aberto para avaliação, né? Para a Isso, gente olhar, né? exato. Então tem aqui o Fagner, só atribuiu para o Fagner porque o Reginaldo já tem essa prova. Joia. Feito isso, né? Atribuir a prova. Aí eu entro aqui, ó, no ClassNet. Esse daqui é o Visual ClassNet. É o gerenciador. É o gerenciador. E esse é o ClassNet só. Somente ClassNet. Tá bom? Isso aí é o usuário. Esse é o usuário. Então, o usuário que eu vou usar aqui? Eu vou usar o usuário Reginaldo. Senha também é 13. Eu entrei no meu Controla. aqui. Faça o seu, tá? Entrei no meu aqui já. Já? É. Tem a provinha, não tem a prova 5? Prova 5, 13. Prova 5, 13. Tudo bem? Tudo ok. Tá lá a provinha, prova 5, 13. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa pastinha amarela. Ele vai abrir as questões. No caso, o meu aqui já está bem lá na frente, né? Porque eu já tinha feito. Se Muito você bom. observar, né? Quando eu sair,
eu tinha saído no meio da prova, então ele voltou para mim aqui, ó, na prova, na questão 4. Ou seja, o aplicativo é assim, se o aluno está fazendo, vamos supor lá, acabou a energia do Chromebook, quando ele voltar, ele volta onde ele saiu. Uhum. A última questão que ele respondeu, tá bom? Fica salvo. Fica salvo. E outro detalhe, deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, vamos supor aqui eu respondi translação, mas eu acho que é rotação. Eu clico aqui e avanço. Não adianta, porque eu já tinha respondido. Então, o computador ele vai marcar para mim a resposta que eu coloquei primeiro. Não adianta, por exemplo, eu ir e vir e tentar ficar mudando as respostas. O aluno tem que ser explicado isso para o aluno. Ele tem que só entregar a resposta, ou seja, só avançar quando ele tiver certeza do que ele respondeu. Uma vez que ele tenha avançado, não adianta ele retornar, que ele não vai deixar mais ele responder. Alterar. Alterar, exato. Se por acaso, por exemplo, como aqui, observe que só tem 3 alternativas, mas a Prova Brasil tem 4. Então, o que eu faço? Ou eu venho com o mouse aqui, se fosse o tablet, seria com o dedinho, né? No canto Uhum. direito, ou aqui no araminho no canto esquerdo, e puxo para cima a tela. Uhum. Certo? Ou rolo com o Os, scroll os dois do... dedos, né? Isso. Se fosse no tablet, seria com o dedo. Uhum. Aqui no Google, no Chrome, você usa ou a bolinha do mouse, né? Para ele rolar. Tudo bem? Ou a setinha aqui, né? Você pode usar a setinha aqui também. Ah, é mais fácil. É mais fácil. Eu também acho mais fácil. Aí, as respostas, olha só, eu vou movimentando e vou vendo a resposta, vou colocando as respostas e assim por diante. Por exemplo, aqui, né? Eu vou responder a questão e avanço. Se eu tento avançar, ele falta selecionar Alternativa correta. a opção correta, né? Enquanto ele não selecionar, ele não deixa avançar. Enquanto eu estou aqui, eu posso mudar na que eu quiser. Posso mudar na questão que eu quiser e avançar. Uma vez que eu avanço, eu não consigo mais mudar. Ah, peraí. Então, enquanto ele estiver na questão, ele pode trocar de alternativa, pode pensar em outra alternativa. Por exemplo, Se eu coloquei ele aqui passar, isso. Coloquei gemido. Aí eu vou avançar. Não avancei, mas eu falo, opa, eu acho que não é isso não. Eu vou colocar aqui grito. Ah, ok, isso aqui, então essa é a certa. Observe quando não tem, olha, eu sempre rolando a tela para eu conseguir ver, tá bom? uhum, Tem que explicar isso aqui para o aluno. Uma vez certo, que eu avanço, no caso aqui, a última questão, ele vai dar como a minha prova feita. Ó, um tiquezinho aqui em vermelho feito. uhum, Como se fosse visto, um visto da professora. Então eu já tenho a prova feita. E aqui terminado. eu posso ver a nota. O que eu quero que você faça agora, Fagner? Faça a prova você, responda a prova. Certo. Rui, você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Rapaz, quer não, eu tava só achando aqui fantástico aqui. O sistema, eu já tinha visto, né, que Celso já tinha explicado, né, para mim, e eu vi também outra vez, mas realmente o sistema é muito bom. E Muito bom simples. e simples também. Sem falsa É. modéstia, não existe sistema igual ao nosso em canto nenhum do mundo. E até offline também, né? Nosso é offline, online, da maneira que você quiser, com intranet ou sem nenhum tipo de conexão. Você, por exemplo, Vice Fagner. a gente trabalhou aqui numa cidadezinha vizinha aqui, chama-se Álvares Machado, na época da pandemia. E os alunos de lá são bem carentes, né? Então, Sim. a maioria não tem internet em casa. Tem o celular lá, alguns só tem o celular do pai. Uhum. Então, e tem aquela internet pré-paga, né? Se Sim. você usar meia hora, ela acaba. Aí o que que, Respondi. aí o que acontece? O que que acontece? A gente tem um sistema que o aluno só entra 2, 3 segundos para baixar a prova, aí ele responde a prova toda offline, e depois no final ele entra mais 2, 3 segundos para enviar a nota, só isso. Então ele baixa a prova no celular, no tablet dele, mas isso aí seria para dispositivos móveis só, tá? Celular ou tablet.
Apesar que o multiplataforma, que é isso que a gente está usando aí, também ele é para... Você consegue baixar a prova também. Então, feito isso daí, baixou, o aluno vai responder ela sem precisar da internet, desconectado, em modo avião lá, por exemplo, e depois, no final, ele simplesmente manda a nota. Ele vai mandar todo o resultado que o aluno respondeu na internet. Tudo bem? Tudo. Eu terminei de responder aqui, Reginaldo. Terminou de responder. Agora eu vou mostrar a parte legal. Agora vem a parte dos relatórios. Essa parte do relatório, Fagner, depois que a escola fizer, eu vou... Depois não, na verdade, depois que a gente fizer o laboratório, fizer o teste de carga, fizer o teste da prova no laboratório, eu vou passar para você um vídeo ensinando a criar os relatórios. Tudo bem? Tudo bem. Aí você vai ter o acesso para poder criar esses relatórios aí. Daniel? Certo? Bom, vamos ver aqui os relatórios. Então, aqui no Daniel? Visual ClassNet, que é o do professor, eu venho aqui, relatório, Só Tatu e Roosevelt. Um e dois. Tá algum barulho aí. Pronto. Eu mutei o pessoal. Eu precisei mutar algumas pessoas aí, porque estava muito barulho, a gente não estava conseguindo falar. Eu tava tentando achar quem era. Quem Porque não tem nome, não. O usuário do Zoom aqui, eu não sei quem que era, porque o Bruno já está mutado. É e alguém eu mais... liguei. Eu pensei que era alguém do suporte, talvez da Exudatec. Eu liguei agora para o setor e não. Só, eles estão em um, né? Que é no negócio em Daniel. Roosevelt e Daniel estão em um. Não sabia quem era. Eu tava tentando procurar aqui quem é. Não sei. Até mandei mensagem aqui para saber e não sei quem é. Não, mas está tranquilo, problema solucionado. Tranquilo? Beleza. Bom, então vamos fazer o É só relatório. para poder prestar atenção por conta do barulho. Exato. Vou fazer o relatório, que é o mais simples, que é o relatório de Certo. notas. Só tem a nota. Só a nota. Então, Terminei de responder, vai gerar nota. Respondeu, vai gerar nota. Mas eu vou ver o que você respondeu. Cada questão sua, eu sei o que você respondeu também. Certo. Vamos ver. No relatório, desempenho para o projeto, eu venho aqui, projeto da instituição, sempre aqui no banco de dados, tá? Ou eu posso digitar aqui também o projeto específico, ou vir no banco de dados que ele mostra todos para mim. Eu posso fazer alguns filtros de alunos. Eu posso procurar pelo grupo, por exemplo. No nosso caso, no piloto, não tem a necessidade, porque vai ser só de uma escola, certo? Só que eu vou ter que procurar classe, porque vai ter quinto A e quinto B. Aqui eu tenho quinto C, mas está errado, certo? Quinto A e quinto B, eu vou ter que mudar a turma. Então eu tenho que fazer os relatórios separados por classe. Quinto A, quinto B, quinto C e assim por diante. E isso tudo, no vídeo que eu vou te enviar, ensina a fazer tudo bonitinho. E tem, inclusive, uma nomenclatura. Você vai colocar a nomenclatura própria do relatório para ficar organizado. Na hora que a gente for enviar para a secretária de Educação, ela entender o que ela está vendo. Para os professores, para os coordenadores, para eles entenderem o que eles estão lendo. Tudo bem? Tudo bem. Se não, se a gente faz de uma forma, vamos dizer assim, meio à vontade, né? Pode ser que você crie uma nomenclatura que não fique tão entendível para o que está lá na ponta, para o professor, para o coordenador, para a pessoa que está lá no finalzinho, às vezes ele pode não entender o que você está querendo dizer naquele relatório. Então, eu Isso é uma mostro... linguagem mais pedagógica do que uma linguagem técnica. Exato. É mais para facilitar, né? A gente evita algumas confusões aí, vamos dizer assim. Porque o professor, o pedagogo, ele gosta de uma coisa bem nítida, né? Clara. Se você começar a colocar uma linguagem técnica aí, acabou. Aí já queria ter uma versão do sistema. Falar, o sistema é difícil. Só pelo nome do relatório ele vai falar que o sistema é difícil. Mas que não Normal. é. A maioria não é. Mas também é obrigação da gente. A gente está aqui na ponta, aqui no começo, que é para já deixar o dado mastigado para o professor. Para levar essa informação de uma maneira que ele entenda tudo que a gente está querendo falar. Então, o relatório de desempenho é o mais simples. Eu seleciono a prova que eu quero, no caso dessa prova 5, que foi o que a gente acabou de fazer, e venho aqui na impressora. E dou um clique na impressora. Deixa eu só tirar aqui.
Cliquei aqui na impressora, ele vai mostrar para mim o relatório assim, ó. A primeira vez sempre que eu acesso os relatórios, ele demora um pouquinho mais, porque ele está montando, ele está ordenando o banco de dados. Uhum. Não era para demorar tanto assim, não. Ah, não tinha clicado. Aí demora mais. Se você não clica, ele demora mais. Pronto, Agora que daí, eu ó. entendi. O Reginaldo tirou 80 e o Fagner tirou 60, né? Olha só. A média de notas e o tempo médio. Tempo. Olha que legal. Ele já faz tudo para você. Aqui nós temos só 2 alunos, né? Ele vai fazer isso aqui tudo. Esse é o relatóriozinho mais simples, que é o relatório por notas do projeto, né? Uhum. Agora, quero saber onde o Reginaldo errou, onde o Fagner errou. Então, eu venho aqui em outro relatório. Eu venho em relatório por exercício, relatório detalhado de um projeto. Vou selecionar o projeto que eu quero, somente da instituição. Aqui também eu tenho os filtros do grupo, que seria a escola, da classe, quinto A, quinto B, quinto C e assim por diante. Vou pegar o prova 5 e vamos ver o que cada um respondeu. Alô? Olha lá, o Fagner. Aqui eu tenho a questão 1, 2, 3, 4, 5. Anota se você acertou, se você errou, né? Anota se você acertou, se Uhum. você Isso errou. aí, mano. Dá pra ser O hoje. tipo do objeto, no caso, que é o Até teste amanhã. de vestibular, Aqui, tu vem aqui. tudo bem? Teste de Tudo bem. vestibular. O valor correto, ou seja, o gabarito, né? Qualquer resposta que o aluno tem que dar é o gabarito. E qual aqui E, eu informei? não entendi, desculpe. Não, você, tô só repetindo para ficar na cabeça. Você falou o valor, o gabarito, né, da questão, e no caso o Exato, valor informado seria o que eu respondi. o que você respondeu. E aqui tem o assunto, que é o código da BNCC. Entendi. Que ainda o MEC não está usando, né? O da BNCC, ainda está usando aqueles D1, D2, Des- D3, ainda que é o antigo. Descritores. É os descritores ainda. Lá em Rio Exatamente. Formoso trabalha com descritores. Exato. Formoso trabalha com descritor. Na verdade, o Brasil inteiro ainda está trabalhando com descritores. O BNCC ainda não foi totalmente implantado, né? A gente já estudou, É, a gente já trabalhou um pouco com eles, então algumas das nossas provas já estão no formato da BNCC, mas o próprio MEC ainda não está trabalhando com ela, tá bom? certo. Ô, Aqui, Reginaldo, uma dúvida. Algum desses relatórios geram com esse assunto, ao invés de BNCC, gera com o descritor? a prova, do jeito que você cria a prova. Aqui, essa prova nós criamos com o formato BNCC, Ah, entendi. É pela tá? prova, no caso. É pela Entendi. prova. Mas a prova, a maioria delas ainda está sendo feito no descritores mesmo, com descritores. Então você errou as 2 primeiras, que é o descritor do ensino fundamental do 5º ano, o de Ciências, ciências, o descritor 11. A segunda, que é o ensino fundamental do 5º ano, de matemática, o matemática, descritor 2. 2. E aqui, ó, por exemplo, a quarta questão é ensino fundamental 15. O que significa 15? Do 1º ao 5º ano. Ao quinto. Exatamente. Se fosse 35, do 3º ao 5º ano. Língua portuguesa, 14. 14. Eu errei a segunda questão, que é o descritor 2 de matemática do 5º ano. Tudo bem? Que a resposta Entendi. era C, eu respondi B. Certo? Aí ele tem o total de ponderado de acertos, quantas questões você acertou. O total ponderado de erros, quantas questões você errou. Mesma forma que embaixo. Joia. Aí tem um gráfico. Esse relatório ele é interessante porque você vê aluno a aluno a dificuldade daquele aluno. Então, quando que o professor usa esse relatório aqui? É específico. Ele usa quando o aluno é muito fraco. Então, ele vai usar aquele aluno lá para ver onde os pontos que eu preciso atingir este aluno. Por quê? Porque não dá para você pegar aluno por aluno e ver a questão que ele errou e ir corrigindo aluno por aluno.
Já imagina, por exemplo, uma sala tem 23 alunos. Você vai corrigir aluno por aluno. Tem um professor só. Quanto tempo ele demoraria para corrigir isso aí tudo? Não tem tempo, né? Tem tempo. Não Exato. dá tempo. Não dá tempo. O professor ele consegue fazer uma revisão geral da turma. E é esse relatório que eu vou Eles, mostrar agora. geralmente, eles fazem um apanhado no caso, usando os escritores, eles trabalham os escritores do jeito que você está falando exatamente. Vem qual a base da turma em questão tanto de pontos altos quanto de pontos negativos. E os pontos negativos são os escritores que eles mais trabalham. Desse jeito que se trabalha atualmente. E o nosso sistema mostra isso tudo mastigado para ele. Ele vai Muito pegar a bom. turma inteira, onde foi que a turma mais errou, onde foi que a turma mais acertou. E muito mais rápido Informar também, né? é imediato, né? O aluno acabou de É. fazer a prova, o professor pode ir lá no sistema e já tirar o relatório. É imediato. Sim. Então eu vou entrar aqui nos relatórios por exercício. É o relatório consolidado por exercício. Então eu venho aqui, relatório consolidado por exercício, vou pegar os relatórios aqui as provas aqui no meu sistema, somente da instituição. Tem as duas provas. Aqui, da mesma forma, tem os filtros. Posso procurar o grupo, né? Qual a escola Uhum. que eu estou querendo tirar no relatório agora? Qual é a classe que eu quero tirar o relatório agora? Né? No caso, como somos só nós dois, não temos essa necessidade. Mas quando a gente fizer o piloto, vai ser tudo separadinho, bonitinho, tá? Eu vou passar para você o vídeo de girar o relatório e você vai me enviar esse relatório antes de enviar para o pessoal, tá? Para eu conferir, para ver se está tudo. Não porque eu não confio em você, mas Não, estou entendendo. a primeira vez é meio complicado. Na Eu verdade, eu sei. costumo, geralmente, fazer um pente fino, assim, um apanhado, pelo menos, de todo mundo, sempre, né? Eu peço sempre para a pessoa, mesmo que ela já está há algum tempo, por exemplo, por Uripe, a gente está desde o começo do ano trabalhando, o pessoal já está gerando os relatórios próprios. Mas sempre eu peço para eles me mandarem os relatórios também, por dois motivos. Uma, que eu faço um apanhado aqui, eu vejo se está tudo certinho, né? Pelo menos eu por cima eu consigo enxergar se está tudo certo ou não. E também para que eu tenha um backup aqui, né? Eu guardo esses relatórios na nuvem e aqui também no nosso sistema, para que, caso a pessoa perca lá na ponta, por exemplo, por Udip, eles trabalham com salas móveis. Então, é uma intranet. Então, tudo é armazenado dentro do notebook. Se der algum problema naquele notebook, eles podem Perdeu. perder tudo. Se não tiver Um backup backup, né? dá problema, né? Mas a gente tem backup aqui. Reginaldo, uma dúvida. Sim, É, pelo que você já trabalha já, que pelo que você disse que já foi aplicado em alguns outros lugares, várias vezes. você tem mais ou menos, você deve ter, não, eu não quero saber agora, não quero saber, mas você tem mais ou menos a noção dos relatórios que são mais utilizados, não é verdade? É exatamente isso que eu estou mostrando para você. Pronto, certo. Eu Porque sempre, isso é eu uma, sempre mostro os mais isso- utilizados. é Os porque demais são muito específicos. é Só se o porque professor assim, pedir. a gente uma vez estava fazendo algo parecido com o sistema que foi aplicado lá em Formoso e o grande desafio que a gente teve foi explicar para que assim eu já trabalhei em sala de aula também, levo os meninos para as aulas de robótica, já dei aula de inglês também, e eu pude migrar um pouquinho entre os dois mundos, do técnico, pela minha formação, e do pedagógico também. Eu vi Eu que. também. Pronto, Reginaldo. Eu entendo o que você quer dizer. Por a gente fazer isso, a gente consegue entender algumas coisas que, por exemplo, o técnico não entende do pedagógico, o pedagógico não entende do técnico. Então, eu perguntei justamente porque eu sei que você vai saber já do que se precisa desses relatórios. Exatamente. Exatamente. Não, a gente vai entender um pouquinho de tudo isso daí. Aí a gente consegue alinhar um pouquinho mais com o professor, né? Uhum. Só que na questão da explanação, assim que a gente fizer o piloto, depois a gente faz uma live explicando para os coordenadores ou para os professores, quem for necessário, como interpretar os relatórios. Tá bom? Isso aí Entendi. é tranquilo, a gente já tem esse costume, esse cuidado de fazer dessa forma aí. Porque se simplesmente jogar o relatório na mão do professor, pode ser que ele nem use. Então, você tem que dar uma base para ele. Ah, olha, E, esse é para e isso, também, aquele é para aquele. também Sim, lembrando, para a Fagner aqui também, como a Exudatec está aqui também, a gente também vai fazer
no caso, essa interpretação em si dos relatórios também para ajudando, dando suporte para vocês, assim, entendeu? E a Uhum. gente não vai Exatamente. pegar, por exemplo, tanto a Caltech como a Econesudatec, a gente não vai só pegar essas informações e jogar para vocês virem. A gente vai chegar com tudo mastigadinho também, o que fazer com soluções também, entendeu? Entendi, A gente vai deixar vocês na mão, não vai ser, não vai soltar a mão de ninguém, não, entendeu? entendi. E precisando de capacitações, a gente também faz essa parte. Exatamente. E tem os nossos amigos aí da Exuda. Aí é outro É, nível também. Certo. Beleza? Bom, Ótimo. então vamos aqui de novo. Esse relatório, então, como eu disse, ele É o abrange consolidado, né? a turma. Aquele lá eu estava mostrando aluno por aluno. Mostrei o primeiro que era só a nota. A nota é fácil, né? A Uhum. nota, qualquer um tem, que o professor mesmo, o básico dele é trabalhar com nota. Mas no nosso caso aqui, nós vamos ver, então, como gerir a turma inteira. Vamos ver os pontos fracos da turma. Então, é esse relatório aqui, ó, que é o relatório consolidado do exercício. Clicando aqui na impressora, olha o que ele mostra para mim. Ele mostra, questão a questão, o quanto foi acertado. Então, tem a questão, de 1 a 5 aqui no caso, o assunto, que são os descritores, no caso aqui da BNCC, o objeto, né, que nesse caso não tem tanta importância, porque o que vale para o professor mesmo aqui, ó, acertos e erros, e a porcentagem de acertos. Então, quantos alunos acertaram, quantos alunos erraram, e o total de acerto em porcento. Por exemplo, questão 1, metade acertou, metade errou. Questão 2, a turma está ruim na questão 2. Ninguém acertou. Na 3, 4 e 5 estão perfeitos. Agora, isso daqui é o relatório. Agora eu vou mostrar no formato do gráfico. Olha como no gráfico fica fácil para o professor enxergar onde ele tem que trabalhar. Olha só. Pronto. O gráfico vermelho tá ruim, azul tá bom. Então, se o Entendi. professor pegar aqui, olha, ele teria que revisar 2 questões dessa prova. A questão número 1 e principalmente a questão número 2 que ninguém acertou. Tudo bem? Reginaldo, só uma dúvida. Sim, Eu sei que a gente está trabalhando agora, nesse caso, com os dois alunos que foram Reginaldo e Fagner, né? Que exato, foram, esses dados que a gente está vendo aí são das provas que eu e você fizemos, não é verdade? exato, exato. Pronto. Aí, porque está mostrando aqui alunos da instituição Rio Formoso, mas isso aí só porque só temos eu e você cadastrados agora. No caso, a gente poderia delimitar esses gráficos, por exemplo, o quinto ano C, por escola tal, não é verdade? É isso que você está falando também? Que Aqui, são os ó, filtros, né? é os filtros, exato. O grupo é a escola. Eu procuraria aqui a escola. No caso aqui vai ter a Maria José Vicente, que eu também já vou apagar, porque ela não é Não, de tudo Rio bem, Formoso, tudo bem. Mas né? o grupo seria escola, os alunos seria por nome, Aluno seria por entendi. classe. Por classe também, né? Isso, Entendi, seria classe. entendi. Por quê? Você vai ter que mandar os relatórios para cada classe, para o quinto ano A, Uhum, para o quinto ano B. Então você vai uhum, buscar aqui a classe, que no caso aqui a gente só vai ter o quinto ano C, uhum. tá? Entendi, Então entendi. você Tudo faria bem. isso daí. No nosso caso aqui, só temos nós. Então por isso que ficou dessa. Eu vou te mostrar daqui a pouco um relatório de Coruripe, por exemplo. Vou pegar uma aleatoriamente lá de Coruripe para você ver Entendi. um relatório desses relatórios que a gente viu, para você ver um mais, vamos dizer assim, real, tá? Mas olha só, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olha como fica fácil o professor saber qual é a questão que ele precisa revisar com os alunos. Isso é claro. O professor só olhando aqui no gráfico fala assim, opa, a questão Eu já número 2 entendo. e ninguém sabe nada. Preciso ver o que aconteceu com esses alunos. E a questão número 1, só metade da turma acertou. Então, metade está ruim. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, na questão do IDEB, se você for aumentar, se a meta do secretário é aumentar o IDEB, quando você recupera uma questão dessa forma, você vai ajudar a aumentar o IDEB. Por quê? Aqui nenhum aluno acertou. Vamos supor que você recupere metade desses alunos. Então, é 50% a mais de acerto na questão. É um ganho no número, no É valor, um né? ganho no número. Exatamente isso. Ou seja, com isso, a maior parte vai aumentar a sua nota, certo? E Entendi. aumentando a nota desse pessoal,
aumenta a nota do IDEB lá também, lá no finalzinho. Tudo bem? Uhum. E não só por isso, né? Você vai estar aumentando a qualidade de ensino do aluno. O aluno está aprendendo mais, o aluno está se desenvolvendo mais. Então, tem esses ganhos aí. O IDEB é uma consequência, mas o ganho real é o aprendizado do aluno. Tudo bem? Tudo bem. E tem uma aqui, ó, um outro relatório, que é o relatório por exercícios, de respostas por exercícios. Esse relatório é o que nós chamamos de relatório de distratores. Distratores. O que significa? Ele mostra o porquê que o aluno respondeu, o que o aluno respondeu ali no caso. Esse relatório eu vou buscar aqui as provas da minha instituição, as duas que nós temos, e aqui eu tenho que configurar, eu quero um relatório detalhado. Detalhado. Ele Cliquei vai, no ele detalhado. vai dizer a descrição, no caso. Exatamente. Eu clico aqui na avaliação que eu quero, e ele vai mostrar questão a questão o que os alunos responderam. A questão número 1. A figura abaixo mostra o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Qual o nome desse movimento? Olha só. Um respondeu translação, esse aqui é anônimo, né? Então, ou seja, não dá para saber qual foi o aluno que respondeu por esse relatório. Um respondeu que é translação, que acertou, porque está azulzinho aqui, e o outro respondeu rotação. Então, o correto é translação, por quê? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Translação. Rotação, o aluno confundiu com o movimento que ela faz no seu eixo, que ela gira no seu próprio eixo, certo? Uhum. Então, esse é o rotação. Então, eu consigo ver aqui onde foi que o aluno errou e por que ele errou. Que é comum o aluno confundir rotação com translação, certo? É comum. Uhum. Na questão número 2, olha só. Quais os algarismos as setas estão indicando? Então, um aluno respondeu 0,4, 2,4, 4,8. Um respondeu 0,5, 2,5, 4,5. Ninguém acertou. Ou seja, aqui todos eles confundiram os valores, né? O que chegou mais perto respondeu A, porque ele só errou um ponto só. Esse daqui respondeu a B, errou todos eles. Então, isso aqui ele está com muita dificuldade. Mais dificuldade ainda. Eu consigo ver que é mais dificuldade do que os outros. E as demais, todos acertaram. Fala, 100% respondeu a alternativa A. Esse aqui, 100% respondeu que a linguagem do quadrinho era mista. E esse daqui respondeu que o urro significa grito. Então, todo mundo acertou. Então, esse é do distratores, ou seja, olhando para esse relatório, eu sei o que os alunos responderam e sei, consigo deduzir o porquê, como foi o raciocínio dele. Certo? Entenderam? Entendi. Beleza. Bom, agora como eu falei, esses daqui, Fagner, são os relatórios mais utilizados. Esses são os mais utilizados pelas escolas. Agora eu vou mostrar para você um real. Esse só com 2 aqui não valeu. Vamos mostrar um real aqui. Então eu vou sair da instituição Rio Formoso e vou entrar aqui na instituição de Coruripe. É o que a gente está aplicando uma Olimpíadas de Matemática em Coruripe agora, nessa semana. Uhum. Olha lá, ó, o que eu quero mostrar para você. O nosso sistema ele não serve só para você fazer simulados do SAEB, que vai mostrar a Prova Brasil, não. Ele serve para várias coisas. Por exemplo, tem um professor lá que está aplicando uma Olimpíada de Matemática do 6º ao 9º ano. Tudo bem? Certo. Vou colocar aqui o código. Aqui a senha. E agora aqui eu vou no relatório. No relatório, vou pegar o desempenho do projeto e vou pegar uma prova que foi a passada, que nós aplicamos agora antes das Olimpíadas de Matemática, que são as provas impressas. Por exemplo, vou pegar a prova impressa aqui de matemática do 5º ano e eu vou ver aqui o resultado dos alunos. Mas aí eu coloquei de toda a rede, tá? De todas as escolas. Então ele gerou Observe aqui, muita coisa, né? muita coisa. Eu vou até aqui no final para você ver
Quantos alunos foram? Olha só. Aqui é a última página do relatório. Foram 733 alunos e a média de acerto foi 70,59. Ou Estão se a gente acima da média. mudar... Oi? Estão acima da média, então. Então, acima da média. Se a gente pegar aqui, a gente pode colocar a nota máxima em 10, ou seja, vai ser a nota que o professor costuma trabalhar, e a gente vai ver lá. Só que aqui, eles estão acima da média, mas nós pegamos Coruripe com uma nota bem baixinha, tá? Nós Uhum. conseguimos elevar essa média através desses nossos simulados. Ótimo. Vou botar aqui para você ver. Olha só. Então, a média dele está 7,06. Olha só, 733 alunos. Isso é matemática, né? 7,06. Vamos ver português. Vou tirar aqui, vou fazer a língua portuguesa, vou tirar o gráfico. E olha como ele é rápido, hein? Da rede inteira de Coruripe, um relatório de 700 e poucos alunos. Rapidinho. Rapidinho. Vamos ver aqui. Olha lá. 7,51. 7,51 alunos. Não, 7,51 foi a média de português. Matemática 7,06 e português 7,51. Tá uma ótima média. Tudo bem? Isso do quinto ano. Nós fizemos também do nono ano. Ah, não, desculpe. Desculpe, eu tô falando besteira. Não, você selecionou do nono ano, mas você acho que confundiu, falou do Não, quinto não ano, é. É porque que, a na anterior era verdade, quinto ano. 7,5, essa nota aqui, 7,06 de matemática e português, é a média geral, tá? Uhum. Eu posso filtrar aqui também por matéria. Vamos supor que eu queira saber só de matemática como foi o quinto ano. Como foi a turma do quinto ano só de matemática? É que eu confundi. Essa prova, ela é matemática e português juntos. Ela simula realmente a prova SAEB, tá? Então, matemática Uhum. e português juntos foi 7,06. Agora, só de matemática, qual que foi a média dessa turma? Só de matemática, 7,33. Só matemática, no quinto ano. E se fosse de português? Português. Eu posso colocar só parte, tá? Não preciso colocar exatamente Uhum. a palavra. Ele busca para mim por partes também. Português, qual que foi a média da turma? Foi 6,79. Ou seja, a turma está melhor em matemática do que em português. Uhum. Tudo bem? Mas a média Ok. geral foi 7,06. E do nono ano a mesma coisa. Eu posso ver só de português? É do nono ano, 7,77 de português. Eu tinha visto lá, tinha dado 730 e poucos alunos, depois deu 685. Eu falei assim, mas não pode, tem que ser o mesmo número de alunos. Matemática e português, né? Eles fazem a prova juntos. Aí eu, depois que eu vim me tocar, que eu estava pegando português de quinto ano e nono ano. Tinha Então, escolha do quinto ano, foi. isso. De português, 7,77 do nono ano. E se fosse matemática, matemática do nono ano, 7,26. 7,26. Ou seja, só vou te falar aqui, Coruripe, como é que foi? O nono ano do Coruripe, o nono ano é a classe mais difícil que tem para a gente aumentar o IDEB deles. É o mais difícil que tem, porque eles estão naquela fase de que estão virando adolescente, então não tem muita responsabilidade com nada, não. Muito pelo contrário, estão mais Uhum. rebelde do que querendo estudar. Sei disso. A gente conseguiu aumentar 2 pontos percentuais na média. A média deles era 5 e pouco. Nós aumentamos 2 Aumentou pontos bastante. percentuais, exatamente. A do quinto ano era 6. Aumentamos mais de 1 ponto percentual. Isso no IDEB faz um estouro. O É. secretário vai com a moral lá em cima. E é um bom material de acompanhamento, realmente. É uma ótima teoria de acompanhamento. Agora, deixa eu só voltar aqui, ó, no relatório do exercício.
aquele que é o consolidado por exercício, que é o do gráfico, só que eu vou fazer um filtro um pouquinho melhor. Vou pegar, eu posso pegar, vou pegar no princípio, de todo, vamos pegar aqui, de todo o quinto ano, vamos pegar aqui o relatório, que ele vai mostrar as questões, né? Aqui tem o percentual de acerto, ó, percentual de acerto. Tem algumas questões que estão um pouquinho mais fracas, mas na maioria está legal. Ou o gráfico de todo o quinto Essa ano. daí já tá para o escritor, tá melhor. Essa é de escritor, tá vendo? Depende da prova, tá? Uhum. Olha só, o professor já consegue ver quais as questões que ele precisa estudar mais. Se ele traçar uma linha aqui, ó, de 50%, Então, tá vendo? Teoricamente, BI. nessa turma aqui, são 3 questões só que eles precisam, no quinto ano, na verdade, 3 questões que eles precisam Trabalhar mais, né? trabalhar mais. Só que Sim. isso aqui é da rede toda, mas Uhum. eu posso ser específico. Posso pegar aqui o grupo, olha assim, eu tenho todas as escolas ali daquele grupo, vou pegar aqui o Cláudio Daniel, por exemplo, e vou pegar aqui a classe do quinto ano A, vou ser específico, quinto Uhum. ano A. Vamos ver qual que é a nota do quinto ano A nessa matéria. Tá vendo? Olha só, o quinto ano A, se eu pegar uma média de 50%, ó, eu poderia estudar essa questão aqui, que está perto dos 50%, esta daqui, esta e esta. Então, seriam 5 questões, 6 questões para estudar. 6 ou 7 questões para Ô, estudar. Reginaldo, licença, esse BI 02 aí seria o de escritor? Não entendi. Não, Embaixo, aqui não, é bloco, é BL. Bloco certo. 1, é porque é dividido em 2 blocos, né? Uhum. Então, bloco 1, questão 10. E aqui é bloco 2, questão 08, por exemplo. É bloco. O BI não seria aqui. O descritores não seriam nesse relatório. Esse relatório é o Ah, e relatório. outro relatório é? Isso, descritor tem aqui, ó. Por exemplo, no. Não, é nesse mesmo. Opa, desculpa aqui, vou pegar de. Esse daqui que é mais fácil. Vamos pegar lá do Cláudio Daniel também, para facilitar para a gente não ter um número de dados muito grande, e também do quinto ano A. Quinto A, é aqui, ó. Aqui, ó. Assunto. Então é assunto, É o assunto. Tudo bem? Aí eu certo. mostro para você tudo aqui, ó. O assunto. Aí, por exemplo, de matemática, que é o bloco 2, descritor 11, só 20% dos alunos acertaram. Uhum. Erraram, não. Só 20%, só 5 alunos acertaram, Acertaram 20 alunos erraram, 20% somente acertou. Aqui de tá pior acerto. ainda, ó. O descritor 4%. 12, só 4% dos alunos acertaram. Ó, pode ver que ninguém sabe o descritor 12, ó. Porque são 2 questões com o descritor 12, nas 2 questões o mesmo número de acerto. Você deve ser um Pode cara gerar o sempre... gráfico desse daí, Reginaldo, para a gente dar uma olhada? Nossa, claro. É esse. Pronto. Então, olha só, É, as 2 questões que só um aluno acertou. certo. Volta aí na tela anterior. Ali onde tem aquela engrenagem embaixo da portinha ali. Aí eu configuro os campos que eu quero que apareça. Por Pronto. exemplo, Coloca eu para não. aparecer, em vez de aparecer é, o assunto, eu acho que é o descritivo. Coloca para aparecer o descritivo lá. Ah, o descritivo é a questão. Aí a questão era para aparecer o descritor mesmo. Ah, você queria a explicação do descritor? Não, não. O assunto, porque não está aparecendo lá D11, D9, só está aparecendo o bloco. Ah, você fala do gráfico? É, sim. Não, no gráfico ele só aparece isso aqui mesmo. Ah, entendi, No entendi. gráfico é só isso Porque aqui. assim, no caso lá da rede, né, que a gente trabalha muito com descritor, aí nesse caso aí, por exemplo, bloco 2, questão 11, aí a pessoa teria que identificar Não, qual é é o por descritor pela isso. questão, né? Não, é por isso que eu mando o relatório. Ah, No entendi. O relatório tem aqui, relatório ó, deu e o 11. gráfico, né?
O relatório e o gráfico. O professor ele vai... Entendi. Não adianta ele trabalhar só com o gráfico. O Uhum, gráfico só aqui é muito simples. Ele sabe qual entendi. questão que o aluno errou e qual que o aluno acertou. Que mais errou e mais acertou. Eu E preciso do depois relatório ele para pode saber ir lá exatamente isso. Eu tenho que ter um no relatório detalhado. para saber onde é o descritor que ele acertou, o descritor que ele errou. Certo, certo, certo. Era isso que eu estava tentando entender. Obrigado, Reginaldo. É isso daí. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Algum questionamento? Alguma Não, aqui dúvida? tá. Não sei se o Bruno tá acompanhando aí também, mas eu tô entendendo bem, tá ok para mim. Rui? Pode seguir. Não, a gente finalizaria por aqui. Para mim tá tudo Pronto. 100%. Para mim tá É, tudo. em relação ao sistema, eu acho ele bem simples e direto, porque eu já tinha conversado com a Adriele, que é a técnica de avaliações aqui da Seduc Barreiros, e a gente estava precisando desse resultado objetivo, de chegar para a escola e dizer, olha, o descritor que precisa ser trabalhado é esse aqui, ó. O professor precisa reforçar isso. Então, esse trabalho que seria mais direto, a gente precisava desse resultado para fazer esse trabalho. Então, é perfeito, casa perfeitamente com o que a gente precisa. Que ótimo, Bruno. Que ótimo. Fico feliz. Para mim também. Eu acho que só estava em dúvida naquela questão do gráfico, Reginaldo, mas como você disse, o gráfico ele é muito mais um demonstrativo visual do que um relatório detalhado. A gente tem acesso ao relatório detalhado que a gente vai, no caso, a gente vai bater, né? A gente tem aqui o Exato. gráfico mostrando os erros e aqui a gente tem a questão. Essa questão que teve tantos erros, qual do escritor? A gente bate um com o outro, né? Exatamente. O gráfico é para facilitar a visão do professor da que a questão que está ruim. Mas Entendi. para ele saber o descritor que ele tem que trabalhar, ele tem que usar o relatório. Certeza. Que o gráfico ele é até bem visual, né? Ele choca mesmo. Quando você vê aquele vermelho, você já sabe. Não é O legal? O negócio cara tá já fala, feio. opa! O negócio tá feio aqui. Já vê na hora. Já deixa evidente. É muito bom, muito Exatamente. bom. Perfeito, Reginaldo. Mais alguma coisa? Por enquanto, para mim, tá ok. Uma coisa que eu preciso que seja feito, né? Que nós vamos ter que fazer, e isso eu vou fazer com você te ajudar, assim, acompanhando a distância aqui para você. Eu vi que, como você é da área, eu não tenho dúvida nenhuma que para você vai ser tranquilo. E eu vou gravar isso daqui, vou jogar lá na nuvem, né? No YouTube, e depois eu passo o link para vocês. Esse Certo. vídeo. A instalação do laboratório, né? A gente tem que marcar um dia que você vai fazer essa instalação. Aí um dia, um horário, e para a gente fazer o teste com a prova real na instalação. Lá no laboratório que você for utilizar, a gente tem que fazer o teste da prova real. Primeiro vamos fazer com cinco alunos, é? Como assim? Não entendi. Desculpe. Não, você Eu disse acho que a gente ia fazer um teste primeiro para ver se funcionava. Como é que vai ser feito esse Não, o teste? teste de carga não é com o aluno, Sim. isso é com você mesmo. Ah, eu mesmo. Você vai Entendi. pegar lá 6 Chromebooks. Se você tiver alguém para te auxiliar, é melhor, né? Porque aí você vai Uhum. ter que clicar ao mesmo tempo para avançar para a próxima questão junto. Vai lá. Uhum. 1, 2, 3, avança. Puf, aí todo mundo avança ao mesmo tempo para a próxima questão. Que é o teste de carga. Carga é o quê? Carregamento da tela. Para Uhum. ver se vai dar algum problema na hora de carregar a tela todo mundo junto. Aí pode ser uma provinha de 5 questões. Entendi. Ô, Mas Reginaldo, aí, pelo menos em 2 notebooks, eu quero que você crie 2 usuários, pode ser Fagner 1, Fagner 2, Fagner 3, assim como você quiser, para fazer a prova que vai ser aplicada na íntegra, até o final. Uhum. Para ver se tem alguma tela que possa desaparecer uma parte do texto, para ver se tem algo que não ficou visível e assim por diante. Entendi. no Rui, ia caso, vai falar? fazer um teste para depois aplicar para os alunos, né? Em questão, né? O piloto ensina. É o teste de Ele vai fazer carga para depois aplicar. Sim, a gente certo. nunca faz um piloto antes do Sim. laboratorista, no caso o seu técnico, que faça o teste no laboratório, o teste completo, para a gente ter certeza que vai funcionar. Não, já a pessoa se chega lá na hora com 23 alunos na turma, ai, não está funcionando, e agora? É uma É mesmo. vergonha para todo mundo, né? E Mas, a questão acerca desse teste, em si, não no teste sim, mas da aplicação na própria si, Reginaldo vai estar dando suporte online, né? E claro, se não me engano, a gente vai ver um horário com Marquinhos e também com, eu acho que o nome dela é Gilvanete, né? A É, gestora da escola. Giovanete, a gestora.
para pegar o melhor dia para eles, no caso, para a gente efetuar isso, né? A gente só precisa, antes disso, fazer esse teste de carga, né? Não sei se você faz esse teste de carga para dar tudo certinho, né? Para a gente conseguir marcar esse dia, né? Pronto, o Rui e Reginaldo, no caso, esse teste de carga, eu posso organizar mesmo, eu mesmo posso organizar o dia de fazer esse teste, ou Rui, vocês vão organizar uma data também, como é que vai ser? Não, é você. Não, o teste foi sobre o Reginaldo. O Reginaldo que manda, que a hora que ele puder, que ele falar que você pode fazer, você pode fazer, né? Certo, Reginaldo? Você pode Exato. fazer Na só. verdade, assim, eu quero que o Fagner veja o dia que ele vai poder fazer isso daí, porque o teste de carga vai ser do dia que você for instalar. Você vai fazer a instalação no laboratório, nas 25, 30 máquinas que você vai instalar, aí a gente Uhum, já faz o teste de carga. Mas eu preciso que você me certo. avise um pouquinho antes para eu me organizar aqui também, porque eu tenho várias reuniões e Tudo bem, tudo bem. auxílios aí com o pessoal de fora também. Amanhã mesmo eu entro em contato com o secretário, eu vou estar com ele amanhã, e vejo o melhor momento de ir lá na escola fazer isso, porque pode estar acontecendo algum evento na escola, alguma coisa também, sabe? Aí eu vou me Ah, informar claro. melhor e entro em contato com você para dizer o dia que eu vou fazer, tá bom? Ótimo. Aí, Exatamente quando isso. passar, der tudo certo, vocês me comunicam que aí eu sim, eu falo com o Marquinhos e com o Giovanetti e com o Wilson também, com o Reginaldo também, no caso, para a gente marcar em si um melhor dia para vocês, no caso, para fazer essa prova em si, né? Aplicação. Aplicação em si. A gente vai estar conversando no grupo, né? É, Uhum, sim. E Aí pode fica falar no grupo todo, mesmo. É, já fica todo mundo ciente, ótimo, perfeito. né? tudo alinhado. Ou alguma coisa mais específica, quiser falar comigo no particular também, não tem problema nenhum. Tá certo, Reginaldo. Vou até agendar seu contato aqui. Mas para mim tá tudo ok, muito claro, assim, bem simples. Na hora que a gente for fazer o teste de carga, se surgir alguma dúvida, como você vai estar disponível também, a gente vai alinhando tudo direitinho. E esse vídeo aí eu vou querer ter acesso a ele mesmo para depois eu fazer esse teste. Tá joia. Eu vou até parar aqui a gravação que já não precisa mais, né?